Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira, dia 8 de abril de 2025, abertura do mini índice com um grande gap de alta. Aqui, para minha surpresa, imaginei que iria acontecer ao contrário, mas já volta aí com apetite corretivo, em razão da queda dos 2 dias anteriores. O preço agora se encontra entre linha de abertura e de fechamento, que é uma região que não me gusta operar. Então, já deixa eu fazer essa sinalização aqui para me manter fora de operação dentro dessa área. Dia 8 de abril, cheio de incertezas, porque a China resolveu tarifar os produtos americanos de uma forma muito importante. E o topetudo falou que eles têm um prazo aí para repensar se eles realmente vão querer fazer isso. Porque se eles não voltarem atrás, se a China não voltar atrás, ele vai tarifar a China em 50%. Com isso, a volatilidade do mercado aumenta de maneira extremamente importante e a gente começa a receber os reflexos disso aqui no mercado. Então, temos que tomar cuidado, porque o dia promete muita volatilidade.
Operação sem risco. Stop acompanhando a média superior da nuvem. Tudo bem, 63 reais. Show de bola. Aqui nós estamos tendo aqui um reflexo de resistência desse topo e o preço ele está se apresentando, na verdade, como uma possibilidade mais compradora. O preço tem respeitado aqui essas médias que estão todas juntas servindo como um suporte, mas ele ficou preso aqui com relação a esses topos aqui. E aí, Karim, Bom dia. tudo jóia? Oi, você? Joinha. Conseguiu acompanhar as notícias de ontem para hoje? Eu estava escutando agora mais cedo, é, do... Parece que o Trump ficou mais doidão ainda, né? É, o chinês que não abre o olho, que o bicho tá maluco. É, é, é. Falou do petróleo, né? Que o Brent, né? Subiu um pouquinho. O minério continua descendo, né? Uhum.
Olha, essa era uma entrada que se não tivesse nessa área aqui, eu faria. Essa área aqui que é entre abertura e fechamento. Se não fosse essa área aqui, eu teria feito essa entrada aqui, ó, nesse ponto. Aí daria os dois primeiros alvos e aí eu já estaria com o stop no zero e provavelmente já teria saído da operação aí com os dois primeiros alvos. Se não tivesse zerado a operação nessa pontinha aqui, estaria por um fiozinho assim para zerar. Teve um W torto aqui para trás, ou para trás, não teve? Ou eu tô enganado? Ó, o preço ele abriu aqui, aí ele desceu, veio aqui fazendo uma estrutura de baixa e aqui Uhum, ele respeitou. Olha que interessante, né? Ele respeita a média de 50. Aqui ele faz o cruzamento, respeitou a média de 87, subiu feito um foguete de novo. Muita volatilidade, tudo isso em 2 minutos. Então, nem pensar fazer alguma coisa aí. uhum. Aí ele Eu vi em rasgou um as, minuto já tinha. hã? Aí ele Uhum, rasgou as duas médias aqui como se elas não existissem, né? Aí aqui ele fez um sinal comprador, virou aqui para baixo, fez um sinal vendedor, fez a confirmação, né? E aqui eu entrei vendido. uhum, Quando eu entrei vendido aqui, olha, uhum, eu entrei vendido com. Aqui eu não tinha colocado três contratos, eu tinha colocado um contrato só. Aí ele veio aqui para uhum, cima e falei, pronto, você estopado logo de cara. Aí ele conseguiu descer, fez a confirmação e eu entrei de novo. Então a entrada com três contratos foi. Aonde? Ah, aqui está na média. Quando a gente faz uma venda aqui e outra venda aqui, aí o preço de entrada ele faz uma média. Então, olha, os alvos ficaram aqui e a entrada média ficou mais ou menos sendo aqui, assim. Ainda tinha ficado um contrato. Ah, é que ficou esse contrato aqui. Que eu fiquei com quatro contratos na operação. Então foi aqui, assim. aí eu acho que é aí que eu tô vendo um W torto. Do lado de cá. Aqui? Lá no FR. Ah, aqui no FR, né? Tem um W torto, sim. É do lado de cá. Aqui É. também. Ele faz o W torto. Uhum, Aí o que que a gente está vendo aqui, ó? Que quando ele chegou aqui nessa linha central do FR, ele não conseguiu evoluir e desceu. Tentou de novo, desceu até aqui embaixo. Aí aqui a gente tem uma baita de uma divergência, ó, desse fundo aqui com esse fundo aqui. uhum. Aqui no Ah, gráfico, é. esse fundo está mais alto do que esse. E aqui esse fundo está mais baixo do que esse. Então essa Uhum, diferença aqui, ó, de fundo, uhum, quando essa diferença grande de uhum, fundo acontece, aí ele está dizendo para a gente que ele vai vir buscar a linha amarela ali em cima. Aí ele veio, foi subindo, foi brigando. uhum, Aí aqui ele deu o sinal de entrada. Esse sinal de entrada foi esse box verde aqui, ó. Ele rompeu a média, tentou uhum, voltar para a média, não conseguiu, voltou, fechou para cima. E aqui seria o sinal de entrada do IFR. Mas vendo as uhum. outras médias, eu não faria essa entrada, não. Porque essas médias elas poderiam servir como resistência aqui, ó, como serviu aqui, sabe? Então eu ia deixar essa Tá. entrada passar.
não teria feito. Então, assim, nas aulas que você vai ver, eu tenho o setup só com a nuvem, Aham. que é esse aqui, ó. Eita, que aqui está com a média. É só a nuvem. Então Uhum. você se baseia na nuvem no FR e entra. Uhum. E dá muito bom, viu? Se você for estudar só a nuvem ali para trás, vai vendo os dias anteriores, você vai ver que vai dar muito bom. Eu que, com o tempo, Uhum. fui evitando fazer entradas mais arriscadas e fui testando as médias aqui, né? E essas Uhum. médias também elas oferecem algumas Uhum. informações que eu considero importantes. Então, é por isso que eu acabo usando elas. Mas você vai ver, tem nas Uhum. aulas lá só a nuvem só com a média de Uhum. 50, depois a nuvem a média de 50 e essa média, depois essas três Uhum. médias junto com a média de 87 do gráfico de 5 minutos, que é essa bicha aqui, ó. Uhum. E aí é legal acompanhar isso aí, Marcelo, e assistir às aulas, porque se eu assistir só às aulas, igual no início, né? Eu ia ficar perdida, porque eu não ia entender direito o que estava falando, né? Exatamente. Aí esse dia que eu tô te acompanhando, eu já tô entendendo melhor. É fundamental, cara. Quando eu comecei a operar e comprei um curso, eu ficava agoniado porque você via a parte teórica e aí, enquanto estava rolando o pregão, você queria colocar em prática aquilo que você tinha aprendido, né? Aham. Mas não tinha uma sala ao vivo. Então, só à noite, lá pelas 9 da noite, que ele liberava uma aula explicando o que tinha acontecido. Hum. Só que já tinha passado, né? Aí as cagadas já tinham sido É. feitas já. Aí eu falei, puta, cara, que coisa. Olha, quando você me vê começando a coçar a cabeça, do jeito que eu tô aqui, é que eu tô coçando para entrar na operação. Eu queria entrar, ó, vendido aqui e colocar o alvo aqui. Mas aqui a gente tem uma encrenca, que é esse fundo aqui, ó, ainda. Essa é a primeira complicação. Ah, tá. Então não tem caminho livre à frente para ele descer. Segunda informação, Uhum. as pessoas gostam muito do efeito manada. E o efeito manada ele é muito bom para quando o mercado está em tendência. Você está vendo alguma tendência aqui Uhum. nessa região? Tendência é tipo uma repetição? Não, tendência é quando o movimento vai muito rápido para cima ou para baixo. Não. Então, quem vai no efeito manada, ele vê esse fundo duplo aqui, ó, fala, ah, rompeu, agora o preço vai despencar. Por isso que eu fiz assim, nossa, será que eu vou junto com a galera ou não vou? Aí vamos lá, esfria a cabeça. Tem fundo aqui que pode servir como Uhum. suporte, tá? E o efeito manada gera stop aqui em cima, Uhum. muito stop. A robozada institucional Uhum. dentro de uma área de trap zone, que hoje a área de trap zone é essa área aqui, faz o quê? O efeito contrário.
Aham. Então, ele pegou esse fundo aqui, sentiu o suporte, começa a subir, aí o desgranhento vem aqui para cima só para pegar o stop de quem vendeu aqui e encher os Uhum. bolsos de dinheiro. E se Aí depois que ele pegar o se stop do você fizer povo, ele uma desce. comprazinha, É o que a gente chama de você acha? violinada. Uhum. A hora que começar a subir, é que vai muito rápido, né? É perigoso ele Perigoso. subir rápido para pegar o stop do povo e descer É de uma perigoso. vez. Olha aqui formando outro W torto aqui, ó, no Uhum. IFR. Hum. Mas o preço não tá, tá difícil dos caras conseguirem subir aí. Se esse preço aqui ele fechar para baixo, vai ter mais gente vendendo ainda. Se esse boxzinho fechar para baixo. Aí vai ser o rompimento desse fundo aqui. Aí todo mundo entra vendendo. E aí é onde você vai naquela empolgação, ah, a coisa vai acontecer e vai descer, e realmente pode ir. Por isso que você fica se coçando. Uhum. Mas acontece que este índice é safado, ele é malandro. Pense na figura de um malandro, sabe, de desenho animado. Uhum. Ele manipula o povo, ó, todo mundo vai querer vender aí, todo mundo. Se todo mundo vai para um lugar, você tem que ir para o lugar contrário, porque é assim que o robô Uhum. pensa. Olha lá, um monte É, de gente e tá vendeu. Era a minha descendo. vontade de vender também, também. Só que olha lá o que o filho da puta faz. Uhum. Agora ele está testando de novo esse fundo para ver se ele vai conseguir ter força para vir buscar o stop da galera aqui em cima. Ele pode vir testar a nuvem, mas ele não está tendo muita força não, porque a galera Uhum. está pressionando o preço para baixo com muita força. Então a robozada está tentando colocar para cima e não está conseguindo, porque a galera Uhum. está defendendo os stops que estão aqui em cima. Então eles ficam aumentando o número de contratos vendedores para empurrar o preço para Uhum. baixo. Não, não vai me estopar, não vai me estopar, não vai me Uhum. estopar. E aí, quando a gente ficou só assistindo a situação, é melhor não entrar atrasado na operação. Se tivesse que ter entrado, teria que ter sido aqui mesmo, ou no máximo Uhum. nesse rompimento aqui, para Uhum. colocar o alvo aqui no limite de volatilidade. Olha lá, o Uhum. preço tentando subir de qualquer jeito e não está tendo força. E agora ele está aqui, ó, na partezinha Uhum. verde. Olha como É, tá ele tenta. subindo. Fechando agora para baixo, Uhum. é meio que assim, o teste dessa região aqui, ele foi bem entendido, consolidado como uma resistência. O preço aí realmente ele pode descer se ele fechar aqui embaixo. Se ele fechar aqui embaixo, eu Uhum. ainda consigo fazer uma operação. E se for com confirmação, vai ser nesse fundo aqui. Sinceramente, acho muito arriscado. É melhor esperar o preço vir, fazer uma característica de que ele vai subir, inclusive porque a gente tem essa média de 87 aqui agora. Agora ele fez o sinal de alerta, né? Se ele fechar para baixo e Uhum. fizer confirmação, é o sinal de entrada vendedora aqui. Arriscado, eu acho. Uhum. Porque ainda está dentro de trap zone. O limite de volatilidade está aqui. Ele ainda pode voltar. Não vou fazer essa operação, não. Me perdoe, meu operacional, a sua entrada está legal, mas olha só aqui, ó, o IFE querendo lutar para subir, ó. Uhum.
Uhum. Ele está de olho naqueles stops de todo mundo que vendeu aqui, ó. Ele quer pegar liquidez de novo aqui nessa região de médias aqui. O meu boxinho aqui, quando ele vai oscilando assim, ó, ele vai ficando verde e vermelho. Quando tá vermelho é porque tá mais para venda e verde mais para compra. Exatamente. É, então, o É que preço a não vai gente precisa fechar para dar um, baixo? a gente precisa dar um jeito nesse teu computador, cara. Precisa conseguir colocar a versão beta nele, cara. Ah, Olha, não, nesse aqui não vai não. Eu vou ter que esperar o acerto para ver se eu compro outro. olha lá, o preço está chegando aqui nessa faixa central. Na faixa central, anteriormente aqui, ó, um pouquinho acima dela, ele tenta subir e aí leva uma pancada para baixo. Tenta subir e leva uma pancada para baixo. Quando fez um W Uhum, torto aqui, e aqui os fundos ele estão tortos, né? E fez o uhum. sinal comprador aqui, aqui daria para entrar. Mas é a famigerada região que eu não gosto de fazer a operação. Eita, que a chuva começou. Chuva? Calor aqui que você não imagina. Nossa, que esfriou. Ó, essa situação aqui é uma delícia para a gente pensar em venda, viu? Quando o pavio ele cruza as duas médias da nuvem, ó, aqui ele deu uma confirmação de venda. Olha, tem que coçar mesmo para vender. Eu vou perder essa operação, mas eu não vou fazer. Eu acho que ele vai descer sim. Eu vou perder essa operação. Olha lá o preço. Ele encostou na nuvem de novo e está recebendo uma pancada vendedora. Se ele fizer uma dupla Uhum, confirmação, ele fecha junto com o fundo. Puta, uhum. como é fundo aqui dentro de uma trapezone, a galera vai vender de novo com força. Aliás, já começaram a vender aqui. Uhum. E aqui eles vão vender com força de novo, e aqui tem uma probabilidade maior do preço continuar descendo. É mais provável que ele chegue aqui sim. Mas os stops estão E não dá aumentando tempo? demais aqui em cima. Olha, olha, ele Ah, rompeu esse fundo. Na hora que ele fechou aqui embaixo, imediatamente o preço começou a subir. E a galera tá pesada querendo que o preço desça mesmo. Meu Deus, aqui tem tanto dinheiro aqui em cima, mas tanto dinheiro. E essa aqui é a área de correção. Aí o ideal é fazer um sinal comprador aqui. Aí ele fecha um boxzinho aqui embaixo e outro aqui em cima. Se fecha outro aqui em cima, a gente compra com alvo na média.
Ou pode até ser que ele venha buscar aqui na venda essa média amarela aqui. Ontem à tarde eu acabei fazendo mais uma operação. Fez? Ah, eu acho que eu vi no Instagram. É. E aí, logo depois que eu fiz, o mercado deu uma volatilidade, carinho, uma velocidade subindo e descendo ali, que menina. Eu falei, deixa eu sair fora disso, porque é complicado. Aí tem um monte de gente que fala assim: ah, mas é aí que está a oportunidade de você conseguir fazer mais dinheiro. É, provar para você que não é. Olha o que aconteceu com a galera ó, na volatilidade. Hum, é. De, de 21, só 8 sobreviveram, 9. E esse aqui sobreviveu porque não fez nada. Ó, a regra diz que fechando para cima a gente tem que entrar comprado. Mas, vamos lá. O limite de volatilidade está muito pertinho daqui. E esse limite de volatilidade agora pode servir como uma resistência. Então, o preço chegou aqui perto e recebeu uma pancada para baixo. A média, a nuvem está muito inclinada para baixo. Então, é melhor a gente pensar em um momento de fazer um trade de correção, que é contra o movimento, nessa média aqui. Ó, aqui pode até ser, se ele fechar para cima aqui. Vou fazer com um contrato só. Por que com um contrato só, que eu diminuí a mão? Porque a gente está numa movimentação clara de baixa. E eu estou entrando contra o Uhum, movimento. Então, se eu perder uhum, alguma coisa, eu perco 28. Se eu fosse com 3 contratos, eu ia perder 84. uhum.
como essa média amarela aí é uma média que costuma barrar bem o preço, se eu for estopado aí e ela der uma demonstração, uma força compradora, eu entro de novo com um contrato. Os vendedores, os compradores, eles estão tentando reagir desde aqui de cima. Só que eles não estão conseguindo fazer vingar a compra. A força vendedora está muito, muito mais forte. É, não deu. Opa, põe a mão no mouse de novo, homem. E o retorno aqui para a média, aqui em cima. O stop eu vou reduzir para 20, porque se ele descambar aí, é aquele abraço. Vamos ver se agora ele consegue quebrar essas.
resistências aqui, a resistência dessa linha aqui do Uhum. IFR, porque ele conseguiu chegar nessa média aqui, que é uma média forte. Uhum. Se ele não conseguir, aí ele pode vir para romper essa média e descer cada vez mais. Então, eu vou reduzir ainda mais o meu stop para 15. Voltou para a média, reduzo para 10. Porque se ele descer e descer com força, já é. Pegou a média superior, Alt B, tira o risco da operação. Se ele voltar na média para baixo, eu quero sair ganhando. Então agora o que era risco virou lucro. É o stop gain. E ele vai sempre acompanhar a média de baixo da nuvem. Uhum. Maravilha. Terminou a operação, R$ 51. Agora vamos ver. Essa média aqui, ela não cruzou com essa outra aqui. Ela encostou e voltou a separar. O preço subiu, não teve força, fez continuidade de baixa aqui. O único problema para não entrar vendendo aqui para seguir essa tendência é que essa média pode segurar. Então, se eu não tivesse essa média aqui no gráfico aqui, ó, eu teria vendido agora e teria colocado aqui assim. Vamos lá, 3 contratos, estaria assim. Uhum. E agora eu já estaria começando a ficar preocupado de novo, porque o preço ia vir pegar o meu stop. Tá vendo como é importante ter a tal da média? Que você entende Aham. por que que o preço parou.
Se você tira essa Uhum. média daqui, você fala, mas parou por quê? Estava descendo tão bem, Uhum. né? Tudo certinho. Uhum. E aí ele conseguiu quebrar essa região aqui, que era estava servindo como resistência. E se ele conseguir quebrar, né, se ele formar aqui, aí ele tem uma nova possibilidade de começar a subir um pouquinho. Mas também não vai ter caminho livre à frente, porque tem essa média aqui e essa média aqui. Então, se eu fizer a entrada aqui, olha, pode até ser que seja interessante, mas ele teria que fazer uma confirmação, ou seja, eu teria que ser aqui em cima. E aqui em cima tem a ponta Uhum. do pavio, ou seja, Uhum. aqui o preço foi jogado para baixo. Então, quem garante que o preço Uhum. vai chegar aqui à média? Uhum. Tem a possibilidade de eu entrar, porque ele está fazendo uma estrutura direitinho e tal, mas é uma operação de muito risco. Pode ser que essa resistência aqui seja importante, sabe? O preço ele tentou subir aqui e foi jogado para baixo. Quando a gente olha para cá, olha só o que aconteceu aqui, ó. Antes essa linha ela foi um suporte, agora ela está Uhum. sendo uma resistência. Uhum. Então pode ser que o preço ele fique fazendo o quê? Uhum. Então, apesar de a mão coçar para comprar, não é interessante. Olha, mas coça, coça, coça. Só que coça a minha mão e coça a mão de todo mundo. Quando coça a mão de todo Uhum. mundo, o povo não se aguenta e mete o dedo na compra. Se o preço subir, o povo vai ficar feliz. Mas se o preço descer, aonde está o stop da galera? Abaixo dessa mínima aqui, ó. Uhum. Então o preço ele pode vir aqui, vuf, rasgar aqui para pegar o stop. Uhum. Eu acho que ele foi-se embora e eu perdi, não quis arriscar e acabei perdendo o trade. Se bem que, olha só, se Uhum. eu entrasse no sinal comprador, aonde que estaria o stop e aonde que estaria o alvo? Se eu comprasse na confirmação, que é o que eu gosto de fazer, e aqui a gente tem um W torto, a compra é aqui na confirmação. O alvo fica na média lilás. Vamos ver se ele ia Uhum. chegar até a média lilás ou se ia voltar para pegar meu stop na base desse box amarelo aqui. 9 horas e 52 minutos. A minha regra é assim: 10 minutos antes ou 10 minutos depois da abertura do mercado à vista, é melhor não fazer nada.
E às vezes a gente até pensa, tá, 5 minutos antes, 5 minutos depois, às vezes 10 minutos é muita coisa. Eu já perdi oportunidades boas por não operar 10 minutos antes e depois, e já me livrei de grandes enroscos também 10 minutos antes ou depois. Então, eu não sei dizer para você o que é melhor estatisticamente falando. Então, vamos supor que vira 50% de chance sem nenhuma previsibilidade, né? Então, no Aham, risco, tá na Trade Arena, quer colocar um contrato? Vá, não tem problema. Na conta real, não vá. Olha, chegou no alvo. aham, Realmente, foi um vacilo. Eu tinha que ter entrado. Aqui ele fez um box comprador, aqui ele fez o segundo box comprador numa estrutura depois de uma média de limite. Realmente, o ponto correto de entrada teria sido esse aqui, com 3 contratos. Ó, tinha dado exatamente ali o alvo. sim. Acho que vai descer. Aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu já estou prevendo o que é que vai acontecer aí. Eu vou cantar a bola para você e você depois vai me dizer se eu estou certo ou errado. Ele vai fazer isso aqui, ó. Essa é a minha previsão, tá? Se ela vai acontecer ou Aham, não, eu não sei. E eu não quero ficar aqui para ver. E não quero correr o risco de me sentir tentado a operar. Então agora são 9h55 e até às 10h10. 10h10 minutos. Bloquear. Quero. Eu estou falando para bloquear aqui. Bloqueio temporal por. São 9h55, 15 minutos. Ops. Aqui está em horas, então eu tenho que colocar aqui para ser minutos, certo? aham. E aqui eu vou bloquear. Então, lembra o que eu estava falando para você. Eu acredito que o preço ia fazer isso aqui, depois vinha para cá, voltar e depois vinha para cá. Aham, Prevendo isso, que é só uma possibilidade, quando o preço, se ele bater aqui nessa média de novo e fechar para cima, sem bloquear a plataforma, eu ia entrar comprando. Com a abertura do mercado, sem abertura de mercado,
E para não ficar me martirizando, eu vou voltar daqui a 10 minutinhos. Então, Ah, tá. volto já. Então eu vou até lá pegar um café. Vai lá. Tá bom.
Ê, Lele, olha lá o que eu falei. Uhum.
voltou aqui para baixo, fez a subida, voltou e subiu. 10 horas e 8 minutos. Petro abre em alta, Itaú em alta, acompanhando juros, que está numa alta também, e a Vale é que está em baixa. Chega no 0,7 de 2 MV frequência em um price guide, supera, faz um retorno ao 0,7 de 2 MV frequência e fecha para cima abrindo em Golfo. É sinal de entrada de novo comprador. E olha a velocidade que ele imprime agora. Agora é a hora da gente dar uma olhada com uma visão mais ampla. Ó, a gente tem essa região aqui como uma região de resistência e é a região de abertura do preço. Uhum, Ele chegou aqui pertinho, ele está encontrando já dificuldade nessa região aqui. uhum, Conseguiu superar, chegou na abertura. Aqui ele tem uma resistência já um pouco maior, mas a velocidade está grande. Aí a gente tem um outro ela é ponto forte. aqui de resistência, que é esse topinho aqui, ó. Bateu ali e o preço começou a descer. Faz o retorno à Uhum, média e vai tentar subir de novo. Não teve força. Agora ele vem pegar essa média branca aqui para tentar subir de novo. A média branca é condutora do movimento de tendência. Então, se a gente teve uma inclinação de alta e aqui a média branca ela ficou paralela, aqui significa que é ela que está dando o ritmo de alta. Então o preço voltou aqui, uhum, parou nela, veio de novo, parou e agora ele está tentando romper ela aqui para baixo. A média lilás, ela serviu aqui como uma região forte que o preço tentou cair, não conseguiu várias vezes. E aqui, nesse último box verde aqui, olha que ele fez uma sombra, chegou bem pertinho da lilás, voltou aqui para cima, fez a confirmação, aqui era um ponto de entrada. uhum, Ó, W torto, uhum. Que vai pra cima agora. todo W torto ele vai ter essa pernada? Não. Às vezes ele dá uma pernada mais curtinha. Por exemplo, aqui a gente sabe que o preço de abertura é uma região difícil do preço continuar tendo a alta. Ele passou aqui, mas não teve continuidade e voltou. Então vamos ver como é que ele vai se comportar aqui nessa região.
Aqui era o topo anterior que a gente tinha visto lá no momento de abertura, e ele não teve ou não está tendo força para continuar. E o preço caiu. Aí aqui a gente teve uma falha de topo. Provavelmente agora o preço ele deve cair. E aí o alvo passa a ser essa média aqui. Uhum, Mas para a gente poder ter uma convicção um pouco maior, essa média branca tem que cruzar essa nuvem. E muito bem, ele pode fazer isso aqui, ó. Fecha um para baixo e depois ele ganha força e volta para cima. uhum, A média de 50 ainda está inclinada para cima. Ainda está dizendo que é compra. uhum. Fechou para baixo, confirmou. Agora a gente tem mais possibilidade do preço vir encontrar com essa média lilás aqui. Quando o primeiro alvo foi alcançado, eu vou proteger a operação no zero, porque ele pode dar uma porrada de novo perto da nuvem, porque ele encostou nessa média aqui. Uhum. Então a média cruzou a nuvem, aí você esperou o sinal confirmar e entrou, foi isso? Exato. Saí no zero, R$ 88, está tudo certo. Poderia tecnicamente colocar meu stop acima dessa média aqui? Poderia também. Mas é aquela coisa, a gente não consegue dar garantia de nada. Se eu tivesse colocado, por exemplo, acima dessa Uhum, média, o meu stop estaria aqui, ó. uhum, Então ele ia pegar. Nesse balancinho aí, ele pega, faz um pavio e volta a descer. Então, por que que eu vou perder mais dinheiro? Então, tem que deixar estopar para perder menos. Às vezes, um ajuste uhum, técnico pode ser interessante. O ajuste técnico seria onde? Acima da linha de abertura. Só que aí o meu stop ia ficar caro. Tá vendo? Ele fez o paviozinho e desceu. uhum, Aqui teve falha de topo em relação a esse topo aqui, e aqui teve falha de fundo em relação a isso aqui. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um afunilamento. Se eu marcar esse topo aqui com esse outro topo aqui, eu tenho essa situação. Deixa eu colocar aqui uma cor branca para diferenciar. E se eu marcar esse fundo aqui com esse outro fundo aqui, eu vou ter uma região onde o preço ele provavelmente vai ficar fazendo isso aqui, ó. uhum. Até a hora que
ele afunila aqui. Na hora que esse Uhum. afunilamento acontecer, aí ou ele cai ou ele sobe, e aí a gente tem uma decisão. Se o preço romper no meio, não esperar chegar até no final e ele for para cima, a gente tem mais probabilidade de continuidade de alta. E se ele vier para baixo no meio dessa situação, a gente tem mais probabilidade do preço ter continuidade de baixa. Aqui as duas coisas podem acontecer, a gente tem que esperar. Ó, fez um W torto, porque aqui teve falha de fundo, rompeu o pivô, que é esse carinha aqui, e veio com força até essa região. Teoricamente, aqui é um ponto de venda, um alvo aqui embaixo, na teoria. Uhum. Ele está tentando superar uma vez o preço de abertura, duas vezes o preço de abertura, três vezes o preço de abertura. Na primeira vez, ele veio com mais força, conseguiu fazer quatro boxes para cima. Na segunda vez, três boxes. Na terceira vez, dois boxes. Ou seja, a cada tentativa ele está demonstrando uma perda de força compradora. Rompeu. Rompeu esse topo aqui, então a gente tem uma probabilidade maior do preço Uhum. continuar subindo. A média subiu, ó, e o preço foi-se embora. Uhum. Chegou no limite de volatilidade. Tudo isso aqui é o quê? Ainda trap zone. Essa região aqui em cima é o quê? Região de correção do preço. Então aqui, olha, ele tentou subir, fez um engolfo do box anterior e aqui a gente teria um sinal de venda até com alvo até a média. Uhum. Aqui não foi um W torto, mas está sendo um W e vamos ver como que o preço vai se comportar aqui. E da mesma forma, a resistência principal está aqui junto com 1,5% de 2 mV frequência, que serve como uma resistência natural. Então aqui é um Uhum. ponto de venda. Nossa, que atrás tem uma fábrica de queijo desidratado e essa hora o cheiro é tão bom. Dá uma fome. Adorei, adorei. Ó, aqui ele respeitou a correção e desceu. Ele veio aqui e agora ele está na dúvida se desce ou sobe. O que que o setup trader consistente mostra? Que existe inclinação ascendente das Uhum. duas médias e da nuvem também. Então, a maior probabilidade é do preço continuar subindo.
apesar dessa ser uma área de correção. Agora ele chega na área da resistência. Uhum. E aí essa área de resistência encontra duas marcações anteriores que eu havia feito que também Uhum. eram resistência. Então essa linha pontilhada aqui, ó, tá vendo? Ele fechou para baixo aqui. A gente está vendo divergência Uhum. de IFR acontecendo. Então esse box aqui, antes do Uhum. amarelo, seria um box que daria o sinal vendedor. Voltou para a região central aqui do IFR, que ela serviu anteriormente como uma resistência quando o preço estava lá embaixo. Agora eu quero que ele se repita como resistência aqui e desça de novo. Mas mais uma vez, as médias, elas estão falando que o preço continua subindo até que elas comecem a perder essa Isso aí. inclinação. A nuvem já perdeu a inclinação. A nuvem não conseguiu passar aqui Uhum. desse limite de volatilidade. Chegou bem pertinho e baixou o Uhum. facho. A média de 87 ainda está inclinada para cima, tá? Se a gente fizer aqui um gráfico de 90 graus, né? A gente vê que a ascendência dela existe, a angulação é positiva, a angulação é positiva. Fez o sinal de entrada, fez a confirmação compradora, é um W torto aqui também. Veio numa região agora, nós estamos numa região Uhum. de uma possível área compradora. Não aguentou a pancada aqui, fechou para baixo com engolfo, a gente vende. Tem proteção do price guide, tem proteção das duas marcações que eu fiz, só que o Cetrap Trader Consistente está falando que o preço só vai subir. Então ele provavelmente vai estopar aqui a, a operação. Então Uhum. são duas formas diferentes de entender o que vai acontecer com o preço, né? Ele está brigando para subir, mas a região briga para ele descer. Ele foi mais forte na compra, então a gente compra de novo. Uhum. E o meu próximo alvo é essa linha pontilhada aqui. Ei, estopou. É isso aí, stop serve para isso. Fechou para baixo da resistência, bora vender.
A média de 87 pode ser aqui um suporte. E ela tem aquela característica de dois blocos para baixo. Então o alvo está posicionado dois blocos para baixo da inclinação da média. O stop está protegido pelo Price Guide, que é aquela coisa do colete à prova de balas, do 1,5% do 2%, do 1,5% do 2 mV frequência. O preço pode voltar a subir? Pode. Pode me estopar de novo? Pode. Mas tecnicamente tá ok. Aqui veio para estopar de novo. Isso. Fechou para cima, eu vou inverter a operação. Ah, tem jeito? Tá vendo esse botão inverter aqui? Só que esse Uhum. botão é o botão do capeta. É verdade. É o botão do cão. Porque muitas vezes você fala assim, não que ele fechasse para cima ali, você fala assim, ele vai subir, porque Uhum. estava fazendo um W torto, né? Aí Uhum. o filho da mãe não sobe e volta para te pegar. Ó, chegou nessa média, Alt D. Hum, tá baixo. Então, ó, dois boxes de corpo inteiro, ele tende a subir. Preço de volta aqui, alvo no preço de abertura.
Força índice. Agora stop acompanha o lucro, fazendo com que ele fique acima da nuvem. 42 pila. Hum. 9h35 fazendo operações em horário de abertura de Nova York. Então, essa descida, que, quando abre Nova York, que foi aqui em cima, o índice Uhum. ele começou a trabalhar no movimento contrário que ele estava fazendo. Então, Uhum. existem sempre três possibilidades de mudança de direção do preço. O preço costuma seguir uma tendência na abertura do mercado futuro, às 9 horas da manhã, que pode ser em situação de alta, situação de baixa ou lateralização. Aí a gente tem que avaliar como é que ele abre. Se ele estiver subindo, na abertura do mercado à vista, provavelmente ele vem para corrigir a subida. Então ele começa a descer. Se estiver descendo, ele começa a subir. Se na aber- depois da abertura do mercado à vista ele tiver ascendente e abre Nova York, ele tem uma tendência a começar a descer. Se estiver descendo, começar a subir. Então sempre tem essas artimanhas. Agora olha só, aquela marcação que a gente fez aqui atrás, que era uma resistência, e aqui que era um suporte, elas na linha contínua se estenderam. Esse suporte aqui não foi respeitado, porque o preço está descendo. E agora ele está aqui no que era uma resistência, um suporte. E aqui a gente tem uma figura chamada alargamento. É isso aqui, ó. E o preço ele pode ficar batendo aqui um tempão. Obviamente que uma hora ou outra ele vai sair daí, para cima ou para baixo. Mas nessa figura a gente vai buscar por compras aqui embaixo e por vendas aqui em cima. E essa figura de alargamento é uma das figuras mais perigosas do price action, que é um estudo de comportamento do preço, que faz muita gente quebrar a conta. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa entendendo isso aqui como um suporte, ela enche a mão de contratos Uhum. aqui embaixo para comprar, e aí o preço ele rompe aqui para pegar o stop Uhum. dos compradores e depois ele volta e vem buscar aqui.
Aí o Uhum. desgramento ele respeita, vem até a metade, depois ele volta, vem um pouquinho mais para baixo, aí ele volta, todo mundo entende que essa resistência é forte. Só que gerou um monte de stop Uhum. aqui. Aí o que que ele Uhum. faz? Ele vem, pega o stop de todo mundo e volta e buf. E aí quando ele desce pegando o stop de quem comprou aqui e de quem comprou aqui. É terrível. Então, se vai operar alargamento do preço, tem que operar com a mão pequenininha, para o stop ser pequenininho e administrável. Tá rolando o cruzamento dessas duas médias aqui. Olha lá. Quando rola o cruzamento dessas duas médias, significa que aquele movimento que estava caindo, ele para de cair um pouquinho. E de fato ele parou. Uhum. Uhum. Agora ele está testando essa média como resistência, coisa que ele não fez aqui. Ele desceu direto por conta da força da Uhum. abertura de Nova York. E agora a gente Mas vai vai fazer igual começar. você falou. Hã? Ele vai fazer igual você falou, vai ficar batendo lá, a pessoa achar que é forte, depois vai furar para pegar o estoque do povo. Pois é um negócio de lascar, viu, carinho? Tem que tomar um cuidado. Aqui ele ganhou uma força vendedora, aqui ele tentou subir, respeitou o preço de abertura, desceu, e ele está nessa área aqui, ó, de marcação, que é uma área de enrosco aqui, ó. Olha Uhum. lá. Vem, pega o stop da galera, volta para o canal, respeita o preço de abertura, voltou para a média, fez coloração, a gente vende. Stop no Alt B. Se voltar, proteção do capital. Zero trade na mão. Cancelar, ordens e zerar. R$ 156, meta batida. Tchau. Oi, Zebrinha! Olha você aí de novo. Ontem você me fez passar uma vergonha, não foi? Mas Uhum. hoje eu estou mais descansado, dormi melhor essa noite. Muito, muito, muito legal. Valeu, Zebrinha. Ah, outra coisa, vamos lá, antes que eu me esqueça. Negociação, relatório de performance. Performance. Essa conta, ela foi aberta no dia 1º e hoje nós estamos no dia 8. O saldo é de R$ 685 e aqui está o gráfico o relatório de performance. Ontem aquela zebrinha me fez ficar R$ 7 negativos. Ou seja, foi um dia que, desculpem o palavrão quem está ouvindo aí com esse vídeo gravado, foi um dia de cagada monstra. Sabe, a diarreia.
que você faz, coisa que não deve acontecer. Entregar o resultado de uma semana anterior todinho. Isso aqui é erro de falha de gerenciamento de risco. E aconteceu por quê? Porque eu opero o meu setup, que é o setup trader consistente, e ontem apareceu um desenho da distribuição de Wyckoff, que eu não estou acostumado a trabalhar, e ele fez duas buscas de liquidez. Eu acreditei na primeira busca de liquidez, comprando e o mercado não subiu. E eu fiz quatro operações seguidas e uma das operações com a mão dobrada, certo? Muita gente vai olhar para isso e vai falar assim: pô, mas isso é um absurdo. Em conta real, jamais eu faria isso. Vocês estão vendo aqui simulador que é a conta Safe, tá? A conta Safe da Trade Arena é uma conta que você paga. Eu paguei R$ 50 e ganhei uma margem de R$ 1.500. E o saldo que eu tive na semana passada foi de apenas R$ 371. Então, eu me permiti fazer o teste da minha leitura que não deu certo. Aliás, não é que minha leitura não tenha dado certo, é que ontem o mercado ele estava sofrendo uma influência muito diferente, né? Mas mesmo assim, eu errei também, tá? E eu decidi que eu poderia arriscar o zero porque o saldo conquistado em uma semana de R$ 371 não é difícil de conseguir recuperar. Então, olha só, hoje é terça-feira, dia 8. Eu fiz 685. Não é o dobro praticamente de 371 em 2 dias, não é? Então, me permiti ficar zerado. Fiquei só com menos R$ 7 aqui. Por quê? Porque eu confio na minha forma de operar, confio nos meus estudos do setup trader consistente e o resultado apareceu aqui. 685 dividido por 2, 342. Eu estava com 371 negativos. Então, 371 menos 342 ficaram faltando apenas R$ 29 para eu fazer em 2 dias o mesmo resultado que eu fiz na semana passada inteira. Tá excelente, certo? Então, isso aqui reflete a consistência do operacional, o que permite até que você faça, apesar de não dever, e aí já fica para você, Karim, não dever fazer aquela cagada que eu fiz ontem, tá? Mesmo assim, na Trade Arena, permite que você deslize e depois você recupere operando como tem que operar. E olha que hoje eu deixei de fazer umas duas operações boas. Então aqui eu já poderia estar com pelo menos aqui com mais, no mínimo, R$ 70, que daria 755, para não falar 800. Trabalhando com mão leve. Olha aqui, operações. Dia 8. Hoje eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 operações. Das 8 operações, do dia 8 em diante, eu tive três stops. Uma, duas, três, quatro, 5 operações. Três stops e 5 assertivas, tá? Na semana até o dia 7, até o dia 7 não, até o dia 4, foi só um stop. Ontem é que eu fiz essa asneira aqui de levar 4 stops seguidos, tá? E aí eu fiz mais duas operações que me deixaram novamente positivo. Hoje eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8. Das 8, 3 foram stop, então 5 operações positivas. Então, número de acertos do operacional, você aprendendo a fazer ele do jeitinho que eu ensino, os números não deixam mentir,
São meses atrás de meses, fechando o relatório consistente. Quer aprender? Vem com a gente. Karine já está aprendendo. Karine, fala para o pessoal aí como é que está sendo um pouquinho do seu processo de aprendizagem. Você já fez alguma operação Não, ainda não. Ainda e não fez tô, por tô quê? querendo aprender mais. Quero aprender mais para para não fazer burrada, né? Na hora que estiver valendo mesmo de verdade. Eu incentivei você a fazer alguma operação em algum momento? Não, O que é que eu estou nenhuma. falando para você fazer? Acompanhar, estudar, para depois que eu tiver certeza, né? Tiver com segurança para eu começar a operar. Antes disso, não. Exatamente. Certeza é algo que não existe em mercado financeiro, tá? Não, não tem como. A gente sempre vai ter que lidar com essa agonia da dúvida a- e da probabilidade, que às vezes acontece a nosso favor, às vezes não. Lembra que eu estava falando aqui da característica dessa situação? É Uhum, o alargamento do preço. uhum, Só que às vezes ele vem buscar o stop da galera aqui em cima, às vezes vem pegar o stop da galera aqui embaixo, e isso é que arrebenta as pessoas nesse sentido. Então a Karine ela está numa fase que ela começou a ver o day trade, não tem nem um mês. Ela baixou a profit dela quando foi? Na semana passada, né? foi. Ainda está aprendendo como é que a profit funciona. Karine, me diga uma coisa, além da sala ao vivo aqui que a gente está fazendo, que vai para o YouTube, quantas vezes por semana eu falo com você no particular? Todos os dias. Ou quase todos, né? Às vezes até de sábado, às vezes até Todos de os dias. domingo, não é? Falando, orientando como é que é, tirando dúvida. E agora o que é que vai começar a acontecer a partir deste final de semana? Nós vamos começar a fazer as primeiras operações no replay. Tudo isso que você está vendo se movimentar aqui, eu vou sortear um dia qualquer e a gente vai fazer a operação no replay. Uhum, Só que a gente não vai fazer a operação no replay sem colocar dinheiro na mesa, porque ela precisa sentir o tranco uhum, da perda financeira. Então a gente vai colocar R$ 20 na mesa, uhum, certo? Cada operação certa que ela fizer, eu vou pagar R$ 1 para ela. E cada operação que ela fizer certa, errada, ela vai me pagar R$ 2. Ah, não é justo, Marcelo. Eu sei, é só para você sentir o peso da pancada. Como que é você. Ai, meu Deus, vou ter que fazer um Pix para ele de R$ 2 a cada operação que eu fizer. E com isso, eu vou começar a treinar a Karine, que ela não pode ficar entrando em toda operação que ela quiser entrar. As pessoas, Karine, para você saber, elas começam a usar o replay, o simulador, e como não tem nenhum dinheiro envolvido, elas ficam clicando para ver o que é que vai dar. uhum, E o quanto que vai ficar positivo e negativo, não uhum, dói, porque não está colocando dinheiro. Então, o dinheiro que a gente vai uhum, treinar no replay, que é um simulador também, ele não pode ser operado sem um valor. Porque você vai sentir com R$ 1, com entendi. R$ 2, a cada operação bem-sucedida ou mal-sucedida, o que que é ganhar e o que que é perder. Aliás, vamos fazer uma relação de 1 para 1. R$ 2 por operação. Se ganhar, eu te dou dois. Se você perder a operação, você me dá dois. Certo? Tá.
um limite máximo de Combinado. R$ 20. E isso eu vou Tá. treinando e ela vai ter que ficar falando para mim o porquê que ela está entrando na operação. Eu vou ficar quieto, olhando, e só vou tirar a dúvida que ela me perguntar. E assim como eu fico narrando para vocês esses treinos aqui, esses trades, ela vai precisar começar a justificar para mim. Ó, eu vou entrar aqui por causa disso, o stop ele está protegido em tal lugar, por conta disso. A operação, acredito que ela vai ser vendedora por conta disso, daquilo outro, e ela vai pegar todo o conhecimento dos vídeos que ela está assistindo, das conversas e dos encontros que a gente está tendo, para começar a colocar isso em prática. E aí, quando ela começar a apresentar resultado positivo no relatório de performance, e esse resultado positivo permanecer, que a minha intenção é fazer isso com você até o final do mês de abril. Em maio, você vai ganhar, porque eu vou pagar para você uma conta safe na Trade Arena. E o Entendi. lucro ou o prejuízo serão todo seu. E a gente vai operando junto e vai Show de bola. participando junto. E a minha mentoria vai ser essa: acompanhar você até que você tenha 3 meses consecutivos de relatórios consistentes, assim como esses que eu mostrei para você nos últimos tempos. Fechou? Então, se Beleza. alguém aí que está Fechou. assistindo esse vídeo quer ter esse mesmo tipo de acompanhamento, só mandar no comentários para mim que tem interesse. É, tem um perfil no Instagram que é o Marcelo com dois L's, psicólogo. Lá tem o meu zap na bio e você também pode me mandar um direct que a gente conversa. Maravilha, é isso aí. Dia encerrado e até a próxima. Valeu, Karine. Beijo. Beijo, tchau. Tchau, tchau.